Vamos falar um pouquinho de pesquisa agora, pode ser? Itatiaia Pesquisas. Olha só, pessoal, a Itatiaia, durante essa campanha eleitoral, divulgou 22 pesquisas. 18 do Instituto V e outras 4 do Instituto Doxa. Em apenas uma cidade que os dados saíram invertidos. Mas olha só, do Instituto V, 17 pesquisas praticamente cravaram os resultados que a gente viu nas urnas agora à noite. Vamos lá. Em Araxá, foi eleito Robson Mangela, como dizia o Instituto Ver em parceria com a Itatiaia. Governador Valadares, elegeu-se Coronel Sandro, com 53% dos votos. Também era o que dizia a pesquisa Itatiaia Ver. Vamos lá, outros acertos, vários deles. Itabira com o Marco Antônio Lage, Curvelo com Luiz Paulo, Varginha com o Leonardo, Lavras com a Jussara Menecuti, Boa Esperança com Haroldo Medeiros, também praticamente cravado esse resultado. Pará de Minas, Inácio Franco, Timóteo, doutor Renato, João Molevade, doutor Laércio, Ouro Preto, Ângelo Oswaldo, também outro acerto do Instituto V. Lagoa Santa, Breno Salomão, Ribeirão das Neves, Túlio Raposo, Vespasiano, José Wilson, Rio Acima, Felipe Duvaldinei, Sete Lagoas, Douglas Melo, Sabará, Sargento Rodolfo. Todas essas pesquisas que a Itatiaia divulgou em parceria com o Instituto V, praticamente cravou os resultados que foram ditos agora pelas urnas. Do Instituto Doxa, divulgamos Belo Horizonte, um acerto da tendência que estava acontecendo, ou seja, Fuad Noman e Bruno Engler subindo disparado e uma queda de Mauro Tramonte. Em Contagem, resultado praticamente cravado, a pesquisa dava 61% e Marília conseguiu 60% dos votos válidos. Em Nova Lima também um resultado praticamente cravado, com 85% para João Marcelo, e em Betim também, com o Heron Guimarães chegando a 52,46% dos votos. Edilene Lopes, as pesquisas foram muito questionadas no último pleito, né? E dessa vez os institutos, quando não acertaram, cravando o resultado, mostraram a tendência como aconteceu aqui em Belo Horizonte. Parece que as pesquisas agora recuperam uma credibilidade que antes elas tinham e que haviam ali, essa credibilidade havia ficado arranhada no último pleito, mas dessa vez praticamente cravando os resultados. Sim, institutos sérios usando metodologias acertadas, e a Itatiaia, contratou institutos sérios e utilizou e publicou pesquisas de institutos sérios. Eu acho que isso faz toda a diferença. Agora nós vamos lembrar que os candidatos sempre dizem que as pesquisas não têm credibilidade quando eles vão mal nas pesquisas. Isso. Quando eles vão bem, as pesquisas estão boas. Ou então eles contratam pesquisas deles mesmos e cada um tem sua pesquisa com seu resultado. Então eu acho que é isso, a escolha de institutos acertados, a publicação de pesquisas de institutos sérios faz toda a diferença, e isso faz com que se retome a credibilidade desse setor que é tão importante, que tem gente que fala que não influencia voto. Influencia sim, no final das contas o pessoal vê a pesquisa e fala, fulano vai ganhar, então vou votar em fulano, e isso ajuda a derrubar quem está atrás nas pesquisas. Na minha avaliação, pesquisa influencia sim o voto. Influencia, Marcelo, na sua opinião? Influencia, muito eleitor deixa para a última hora, ver quem está na frente, né? Ainda tem essa ideia de, vou votar no que está ganhando. E eu fiz o levantamento, né? Não só nas pesquisas de Minas Gerais, porque 2022 ficou muito marcada a eleição. Eu lembro que 2022, quando acabou o primeiro turno, a gente ficou naquela, olha, tem senador que teve diferença de 15 pontos em pesquisa, né? Então chamou muita atenção. E aí, além dos acertos aqui em Minas Gerais, né, nessas pesquisas da Itatiaia, as pesquisas de forma geral, né, tanto da Datafolha quanto da Quest, praticamente cravaram a maioria das capitais, né? Pegando aqui no Sudeste, São Paulo, Guilherme Boulos, Ricardo Nunes no segundo turno. Rio de Janeiro, Eduardo Paes ganhando no primeiro. Em Belo Horizonte, Bruno Engler e Fuad no segundo. Em Vitória, no Espírito Santo, Lorenzo Pasolini, né, vencendo já no primeiro turno. Então parece que todas as principais cidades, os institutos acertaram. Fortaleza, com o André Fernandes, o Evandro Leitão, e Recife com o João Campos, do PSB, também reeleito no primeiro turno. Eu não sei, eu fico na dúvida se houve uma mudança de tática das pesquisas, de estratégia, ou se parece que o eleitor ficou mais assentado, né? Porque 2022 foi uma eleição mais turbulenta. A gente teve uma polarização mais forte, com um dos lados tirando toda a credibilidade das pesquisas. Então, talvez, na eleição municipal é mais fácil de você aferir o que o eleitor está pensando. O argumento há 2 anos, Rita, foi a questão do censo. Olha, o censo está desatualizado e ficou difícil da gente captar a mudança de classe social dessas pessoas. Agora, com um censo atualizado, então, naquela época que parecia desculpa pelo erro, hoje me parece sim foi um argumento válido.
Eu acho o seguinte, Júlio, esse descrédito das pesquisas veio de resultados concretos que as pesquisas não apontaram, né? O caso da Dilma aqui. Agora, olha, por exemplo, tudo bem que o Viana não estava ali nas cabeças, mas esse 1% dele, isso não foi detectado em pesquisa nenhuma. Foi, Rita. Por exemplo, no Datafolha chegou a 2%. Na Quest também 2%. Então ficou ali dentro da margem de erro. Mas assim, então eu acho também que a tecnologia, as coisas vão sendo melhoradas. E a gente aprende na dor e com o erro. Os institutos devem ter aprimorado as suas metodologias para chegar em resultados mais críveis, né? E o que eu acho também, como vocês bem disseram, a pesquisa, quando ela diz respeito à eleição municipal, talvez ela seja mais assertiva. O coeficiente de erro possa cair, porque o universo é mais... mais enxuto? É mais enxuto. Aí na hora que a coisa vai para governador, né, para senador, para presidente, você tem discrepâncias que levaram, inclusive, à perda de credibilidade. E aqui em Minas, a gente viu o Zema ser eleito governador, a gente viu a Dilma, que era favorita nas pesquisas, não se eleger senadora. Então, são as coisas que aconteceram. São erros históricos dos institutos de pesquisa. Pessoal, agora 10 horas e 23 minutos, a gente precisa prosseguir o nosso debate aqui. É lógico, quando o repórter chamar ou tiver alguma entrevista, a gente vai parando o debate, vai conversando, vai trazendo informações para vocês, mas conversávamos há pouco sobre as pesquisas eleitorais. Fato é que há 2 anos as pesquisas, muitas delas erraram, não traçaram a tendência que deveriam traçar, mas dessa vez, William Travasso, por exemplo, as pesquisas divulgadas pela Itatiaia, tanto do Instituto V quanto do Instituto Doxa, praticamente cravaram todas as eleições aqui em Belo Horizonte e também por Minas Gerais. Primeiro eu quero dizer uma coisa, eu não consigo entender muito quando você fala que um lugar está loteado, que estão distribuindo cargos, e depois eu falo em sentar com as pessoas para fazer acordos para votar junto comigo. E qual é a moeda de troca nisso? É cargo. É espaço. É a mesma coisa que o outro fez. Pô, dito isso, vou partir para o assunto que você me provocou e vou trazer uma coisa dos bastidores. Júnior Moreira fez uma tabela. Com todos os resultados dessas pesquisas. Pra quem tá, deixa eu mostrar pra quem tá no YouTube. Aqui. E aqui a gente faz dever de casa, né? Eu falei assim, eu preciso provar que deu certo ou que deu errado. E ele falou pra mim no início, assim, ó, se isso der errado, eu vou apontar e vou mostrar, porque ele planilhou tudo, ele teve um trabalho absurdo pra isso. E aí, eu acho que tem a ver com a história do censo, com a base de dados. E fica mais fácil você analisar. Aí você pode falar para mim, você ouvinte da Itatiaia, mas tem pesquisa que colocou o fulano de tal em primeiro e ele não estava, mas a metodologia era outra. Era uma metodologia de internet, era um processo... Você está falando da pesquisa Atlas Intel. É isso. Pra gente resumir a prosa. Eu posso te passar os dados dessa pesquisa? Por favor. Você então quer? Tenha bondade, vamos lá. Vamos lá. A pesquisa Atlas Intel trouxe, então, o candidato Bruno Engler com 28% das intenções de voto. Logo depois aparecia Gabriel Azevedo, que ficou em quarto, ela aparecia com 18%. Depois, em terceiro, Fuad Noman com 18%. Depois, Tramonte com 12%. E ainda Duda Salabert com 11% dos votos. Quando você olha para Belo Horizonte, eu não fiz das outras capitais, mas para Belo Horizonte foi a pesquisa que errou. Então, aí você As outras apontavam a então, tendência de subida e queda. A metodologia que o cara está usando não conseguiu traduzir a realidade ou aconteceu alguma coisa nesse percurso. O fato é que nós sentamos em cima dessas pesquisas durante a semana. Quantas vezes nós fomos para a salinha, vamos lá, vamos ver qual é a tendência, o que está acontecendo aqui, para a gente entender o que estava acontecendo dentro da eleição de Belo Horizonte. E dentro de tudo que a gente viu, ela, claro, essa subida do Fuad, a subida do Bruno Engler e o Tramonte perdendo fôlego. Isso a pesquisa já estava mostrando pra gente. Então, eu acho que é o amadurecimento das pesquisas com a ajuda da base de dados que fortaleceu isso. E tem gente que ainda não acredita, mas a pesquisa, ela não traz o resultado, ela te mostra a tendência. E eu acho que elas conseguiram traduzir muito bem a eleição de Belo Horizonte. Mais alguma coisa para fechar a questão das pesquisas? Tudo eu só certo? queria dizer que eu acho que a amostragem também é a coisa mais importante na hora que você faz uma pesquisa.
eles devem ter sido mais criteriosos ao escolher a amostra. Pessoal,